pastor Kurt, ele veio de Atlanta, na Geórgia, and we would like you to pray for Greg, and Valdiberto is going to pray in Portuguese after you, okay? Let us pray. Vamos orar. Lord God, I thank you for this gathering today. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, por essa reunião. I thank you that you've brought people from different countries here. Eu te agradeço porque o Senhor trouxe pessoas de países diferentes aqui. Greg and I are here from America. Pessoas que o Greg e eu somos dos Estados Unidos. And Lord, we join our hearts with the people here in Brazil. E nós unimos o nosso coração às pessoas aqui no Brasil. There is much to learn today. Tem muito para que possamos aprender nesta manhã. And so I pray you open our heads and our hearts. Então eu oro para que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração. That you would allow Greg to speak your words. Que o Senhor permita que o Greg fale as suas palavras. You would give him strength and power beyond his own ability. Que o Senhor traga sobre ele poder e sabedoria além das suas capacidades. We ask your blessing on this gathering. Nos abençoe nessa reunião. And we pray it in the mighty name of Jesus E nós Christ. oramos no poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós como o Pai cuida dos filhos. Pedimos que a mão do Senhor, a unção de Deus, poder de Deus esteja sobre a vida deste homem, sobre a vida da família dele, do ministério e tudo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. O Deus de todo poder esteja abençoando. Dá que, Senhor, nesta hora, tão somente o Espírito Santo, pela boca do teu servo, venha falar conosco de forma especial, maravilhosa. Tudo o que o Senhor tem para nós, ó Deus, fale através do teu Filho, para a tua glória e honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. This has been a huge blessing, this whole conference, amen? Nós temos sido muito abençoados nessa conferência toda, amém? For me, it's been a huge spiritual renewal in my life. Para mim tem sido uma renovação espiritual na minha vida. And it must have been better for you because you could understand it. E deve ter sido muito melhor para vocês, porque vocês podem entender. You know that when you start talking about making disciples and planting churches and multiplying churches, you face obstacles. Sabe, quando nós estamos falando sobre fazer discípulos e multiplicar igrejas, a gente pode encontrar alguns obstáculos. Sooner or later, somebody has to do the hard work of making those disciples. Cedo ou tarde nós vamos ver que é um trabalho difícil para encontrar esses discípulos. And somebody has to actually have churches and church buildings. E algumas pessoas têm a dificuldade para construir igrejas e os próprios templos em si. And when you think about sending a missionary to some other part of the world, it's a huge, hard job. E quando eles pensam em enviar missionários para outro lugar do mundo, isso é um trabalho monumental. What we need is a source of power. Mas o que nós precisamos é uma fonte de poder. We need power. Você precisa de poder. And God knows that we need power. E Deus sabe que nós precisamos de poder. God gave us a source of infinite power to accomplish His mission. E Deus nos deu uma fonte infinita de poder para completar sua missão. And prayer is that power. E oração é este poder. And sometimes when we talk about prayer, I think we think about it like a discipline. E às vezes a gente pensa como oração como se fosse uma disciplina. We think about it a little bit like going out running or exercising. Às vezes a gente pensa nisso como se fosse uma corrida, um exercício. You hear the pastor say, he quotes the verse, pray without ceasing. Você ouve os pastores dizendo, orem sem cessar. Oh, pastor, that's exhausting. Ai, pastor, isso é tão cansativo. It's like you said, run without ceasing. É como se ele estivesse dizendo, corra sem cessar. So, oh, pastor, I'm so exhausted. When I get home from work, I can't go running. Ah, mas pastor, eu tô tão cansado, eu acabei de chegar do trabalho e eu não posso sair correndo. I'm not disciplined enough. Eu não tenho disciplina suficiente para isso. Okay, so maybe we just have prayer in the wrong category. E talvez a gente esteja colocando a oração numa categoria errada. So let's move prayer out of the category of disciplines. Então vamos mover a oração da categoria de disciplina. Not like running. Não é como corrida. Okay, let's move it over into the same category with eating. Vamos mudá-lo para a categoria como se fosse para comer. You know, when the pastor says, brothers and sisters, eat without ceasing.
Então, se o pastor chegar e dizer, irmãos e irmãs, comam sem cessar. Finally, something I'm qualified for. Finalmente alguma coisa que eu sou qualificado para fazer. This I can do. Isso eu consigo fazer. You know, it's like you can say, oh, I've been so stressed out lately. I've just been eating. I've been praying in between meals. Eu tô tão estressado hoje, comi tanto, sabe? Eu fiquei comendo entre uma coisa e outra. I've been over praying. Eu tô comendo demais. I went to church the other day. It was like all you can eat prayer buffet. Eu fui para a igreja hoje e era como se tivesse um buffet de tudo que você pode orar. Because prayer is not a discipline like running. Porque a oração não é como uma disciplina, não é uma disciplina como correr. Prayer is the way Jesus feeds his church. A oração é a maneira como Jesus alimenta a sua igreja. It's the way Jesus gives us power to live the Christian life. É a maneira como Jesus nos dá poder para viver a vida cristã. Prayer is the strategy that makes the church have power for the mission. A oração é a estratégia para dar poder à igreja para completar a missão. Jesus taught us that the whole reason for the church gathering together is for prayer. Jesus disse que todo o objetivo da igreja se reunir é para orar. In Mark 11, Em Marcos 11, in verse 15 through 17, nos versos 15 a 17, Jesus is clearing out the temple. Jesus está ali limpando o templo. Okay, good. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple area. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. And he began driving out those who were buying and selling there. E ele estava expulsando aqueles mercadores. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. He would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. And as he taught them, he said, "Is it not written, E os ensinava dizendo, não está escrito, my house will be called a house of prayer for all nations? a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? But you have made it a den of robbers." Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. He's saying, you don't understand the reason the people of God gather together. Jesus está dizendo, vocês não entendem o motivo das pessoas se reunirem. This isn't some kind of business that's gathering large crowds to entertain them. Isso não é uma forma de fazer negócios ou de reunir as pessoas para um entretenimento. My house will be called a house of prayer. A minha casa será chamada casa de oração. For Jesus, prayer is at the center, it's at the core. Porque a oração para Jesus é a essência. And maybe sometimes in the church we neglect prayer. Algumas vezes nós, como igreja, negligenciamos a oração. Sometimes it seems a little boring. Às vezes parece um pouco chato. But what could be boring about a huge blessing from God pouring into your life? Mas o que tem de chato de uma grande bênção de Deus vindo e derramando sobre a sua vida? So what would it take for our churches to become houses of prayer? Então o que custa a nós transformar as nossas igrejas numa casa de oração? What would it be for you to be known as a person of prayer? O que custa para você ser conhecido como uma pessoa de oração? I wasn't always very interested in prayer. Eu nem sempre fui muito interessado em oração. When God first sent me to the mission field, He had to teach me how important it is to pray. Quando Deus me mandou para o campo missionário, Ele começou a me ensinar como eu precisava da oração. So God sent my wife and I to live in a little village in West Africa. Então Deus me mandou, a mim e a minha esposa, para uma pequena vila no oeste da África. You know, there were just round mud huts with grass roofs. Nós vivíamos cercados de cabanas com chão de barro e bem pobres. They gave us one of the little shacks with a tin roof on the top to live in. Eles nos deram uma pequena cabana com um telhado de latão para a gente viver. And we were way out and we didn't have a car. E a gente estava vendo lá, mas a gente não tinha nenhum carro. We just had 2 bicycles. A gente tinha 2 bicicletas. And so we started to learn about prayer. Então nós começamos a aprender sobre oração.
We had no money. A gente não tinha dinheiro. So one day there was a lady outside our little house and she was crying. Então, um dia, tinha uma senhora do lado de fora da nossa casa e ela estava chorando. And I kept listening to this lady wailing and crying. E eu fiquei ouvindo essa senhora chorando e chorando. And I went out and I asked one of the pastors, why is this woman crying? Então, eu perguntei para os pastores da região, por que essa mulher está chorando? And he said, well, because she thinks her son is dying. Porque ela acha que o filho dela está morrendo. And I said, well, is there anything we can do to help? Could we see this child? E eu perguntei, tem alguma coisa que nós podemos fazer? A gente pode ver essa criança? And they said, well, he's already out in the jungle with the witch doctors being treated. Ele já está lá no meio da floresta com os feiticeiros sendo tratado. But we'll go get him and bring him back here. Mas nós vamos lá buscá-lo e vamos trazê-lo aqui. I don't know what I was thinking. I don't know anything about medicine. Eu não sei o que eu estava pensando, eu não sei nada de medicina. I'm a Bible translator. I don't know anything about that. Eu sou um tradutor da Bíblia, eu não sei nada sobre médicos. But they brought this kid in and they laid him on the floor of this mud hut. Mas eles trouxeram a criança e colocaram ele ali no barro, no chão da nossa cabana. And the pastor and my wife and I went in to look at this kid. E o pastor, a minha esposa e eu fomos lá olhar essa criança. And his breathing was heavy. E a sua respiração estava difícil. And I looked at his eyes and the pupils of his eyes were wide and they didn't respond to any light. E eu olhei os seus olhos e as suas pupilas estavam bem abertas e ele não respondia a nenhuma luz. And I said, I've watched enough hospital drama on television to know this is bad. Eu me lembrei daqueles programas de televisão sobre hospitais e eu pensei, isso aqui realmente é ruim. That's all I had. É tudo que eu sabia. So I'm looking at this kid and we're talking about medicine. Maybe we could give him. Eu estou olhando para essa criança e o que a gente pode fazer por ela? I said, it can't be meningitis because we don't have any medicine for that. E eu disse, não pode ser meningite porque a gente não tem nenhum remédio para isso. So maybe it's malaria. Então talvez seja malária. But I had no idea how to give a kid who's unconscious malaria medicine. Mas eu não sabia como que eu ia fazer uma criança que estava inconsciente tomar um remédio para malária. And so I thought, all of a sudden I said, we are missionaries. Maybe we should pray for him. Aí de repente eu pensei, sabe de uma coisa? A gente é missionário. Talvez a gente devesse orar por ele. I mean, isn't that what missionaries do? Não é isso que os missionários fazem? And I looked and his eyes blinked. E eu olhei e a criança piscou. And his eyes started to look around the room. E ele começou a olhar pela sala. And I said, Pastor, we better hurry up and pray for this kid. I think God's healing him. E eu disse, pastor, é melhor a gente orar logo por ele, porque eu acho que Deus está curando. And his breathing went to normal when we prayed for him and he was healed. E ele começou a respirar normalmente, nós oramos por ele e ele estava curado. And that's when I started to learn. E foi aí que eu comecei a aprender. God is real. Deus é real. And he wants us to depend on him first. E ele quer que nós aprendamos a depender dele primeiro. And not as the last resort. E não como a última opção. Amen. Amém? So, I was over there in Africa doing my missionary thing. Então eu estava lá na África fazendo meu trabalho missionário. And in 2006, a terrible thing happened. E em 2006, uma coisa terrível aconteceu. The board of Pioneer Bible Translators called and made me the president of the organization. A diretoria da missão, da agência, de tradução da Bíblia que eu trabalho, resolveu me colocar como presidente. At first I was really happy. Primeiro eu estava muito feliz. And then I started thinking about it. E depois eu comecei a pensar a respeito. I'm a missionary from the bush. Eu sou um missionário do campo. I don't know how to run an organization. Eu não sei como é que se cuida de dinheiro de uma entidade. When they make me the president, everybody's going to be looking at me. Quando eles me colocaram como presidente, todo mundo ia olhar para mim. I'm going to need a plan. Eu ia precisar de um plano. And for plans, you need money. E para um plano você precisa de dinheiro. And our mission doesn't have any money. E a missão não tem nenhum dinheiro. And we don't have any people. A gente não tem nem pessoas. And we don't have any buildings. Nós não temos templos nem construções. And all of a sudden, all of this is going to be my problem and I don't know what to do. E de repente tudo isso ia ser o meu problema e eu não sabia como fazer. So, Então, I started praying really. aí eu realmente comecei a orar. I begged God for help. Eu implorei a Deus por ajuda.
I begged God, please give me an idea. E eu implorei, por favor, me dê uma ideia. I had no ideas. Eu não tinha nenhuma ideia. And all of a sudden I was praying and I said, you know, I am a Bible translator. Aí de repente eu estava orando e pensei, sabe de uma coisa? Eu sou um tradutor da Bíblia. Maybe I should read the Bible. Talvez eu devesse ler a Bíblia. So I started searching the Bible. Então eu comecei a olhar na Bíblia. And I found all these amazing promises of Jesus. E eu encontrei na Bíblia todas essas incríveis promessas de Jesus. Where Jesus promises unlimited power E Jesus prometeu um poder ilimitado if we pray in certain ways. se nós orássemos de certas maneiras. And I said, what if this would work? Aí eu pensei, e se isso realmente funcionar? What if instead of praying about our strategies, E se eu, em vez de orar pelas nossas estratégias, we make prayer the whole strategy? a gente fizesse da oração a nossa estratégia? And so that was the plan. It was an amazing board meeting. E olha, esse foi o plano. E foi uma reunião fantástica naquela manhã. Imagine telling the board the big plan is pray. Imagina eu falando para a diretoria, o nosso planejamento, o nosso plano principal é orar. But let me read to you John 14, verses 12 through 14. Mas deixa eu ler para você João 14, de 12 a 14. For me, this is one of the most powerful verses of the Bible. Para mim, esse é um dos versos mais poderosos da Bíblia. He says, I tell you the truth. Ele diz, eu digo-lhes a verdade. Anyone who has faith in me will do what I've been doing. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. He will do even greater things than these, Ele ainda fará coisas maiores do que essas, because I am going to the Father, porque eu estou indo para o Pai. and I will do whatever you ask in my name, E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, so that the Son may bring glory to the Father. para que o Pai seja glorificado no Filho. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Vocês podem pedir qualquer coisa no meu nome e eu farei. Okay, Jesus didn't say, if you are a pastor or an apostle, you will do greater things than these. Então Jesus não disse, se você for um pastor ou um apóstolo, eu vou fazer grandes coisas. He said, if you believe in me, anyone who believes in me will do the things that I've been doing. Ele disse, se você acreditar em mim, ele disse, se qualquer pessoa acreditar em mim, ele fará as mesmas coisas que eu estou fazendo. Anyone who believes in me, he said, he'll do even greater things than these. Ele disse, qualquer um que acreditar em mim, ainda vou fazer coisas maiores do que essas. And so all the disciples were thinking, how, Jesus, how? E de repente eu estava pensando, como Jesus, como? Because I will do whatever you ask in my name. Mas eu estava dizendo, porque eu vou fazer qualquer coisa que o Senhor me disser para fazer. Raise your hand if you believe in Jesus. Levante sua mão se você acredita em Jesus. Okay, that's pretty much everybody. Good. Ah, que bom, praticamente todo mundo. Now turn to the person next to you and say, Jesus is talking about you. Vira para a pessoa do seu lado e diga, Jesus está falando sobre você. Say, you can do even greater things than these. Diga para ele, você pode fazer ainda coisas maiores. Okay, but wait a minute. Mas espera aí só um pouquinho. What does it mean to pray in Jesus' name? O que significa orar em nome de Jesus? Is that where you say, Lord, give me a fabulous Italian sports car in Jesus' name? Isso significa falar, Senhor, me dê um carro italiano maravilhoso em nome de Jesus. Is that where you say, Lord, make me fabulously rich in Jesus' name? É você dizer, Senhor, me faça maravilhosamente rico em nome de Jesus. Is it just give me whatever I want and then you just say these magic words at the end, in Jesus' name? É você dizer qualquer coisa que você queira e usar as palavras mágicas em nome de Jesus? In the Bible, the name of someone represents their character. Na Bíblia, o nome de alguém representa o caráter dela. Their name means something. O nome significa algo.
And Jesus' name means salvation for the nations. E o nome de Jesus significa salvação para as nações. So when we pray Então, quando nós oramos, in a way that's consistent with the character of Jesus, e se a nossa oração é consistente com o caráter de Jesus, in a way that's consistent with the passion and the nature and the will of Jesus, e se isso é consistente com a paixão, o caráter e a natureza de Jesus, when you pray, Lord, your kingdom come in my life, quando você ora, Senhor, que o teu reino venha sobre a minha vida, your kingdom come in my neighborhood, que o seu reino venha sobre a minha vizinhança, Lord, your kingdom come in the church, que o teu reino venha sobre a igreja, Lord, your kingdom come in all the nations. que o teu reino venha sobre todas as nações. That's what it means to pray in Jesus' name. Isso é o que significa orar em nome de Jesus. Amen. Jesus said Jesus disse in John 15:7, em João 15:7, if you remain in me se vocês permanecerem em mim and my words remain in you, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ask whatever you wish, peçam o que quiserem and it will be given you. e lhes será concedido. That's what he's talking about. É disso que ele está falando. You remain in Jesus and his words remain in you, then you will be praying in Jesus' name. Se vocês permanecerem em Jesus e as suas palavras permanecerem em você, você vai orar em nome de Jesus. He said it again in John chapter 15, Ele disse novamente no capítulo 15 de João, verse 15 through 16. no versos 15 e 16. He said, I no longer call you servants, Já não os chamo servos, because a servant doesn't know what is his master's business. porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Instead, I've called you friends. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, For everything I learned from my Father, I've made known to you. porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. You did not choose me, I chose you, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, and appointed you to go and bear fruit that will last. para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Then the Father will give you whatever you ask in my name. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. So when you pray things about his word Quando você ora e as coisas estão baseadas na sua palavra, and bearing fruit that will last forever, são frutos que vão durar para sempre. that's praying in the name of Jesus. Isto é orar em nome de Jesus. And he promises infinite power. E ele prometeu poder infinito. He said, whatever you ask. Qualquer coisa que você pedir. He didn't say except. Ele não disse exceto. He said, whatever you ask in my name. Ele disse qualquer coisa que você pedir no meu nome. Okay, so there's some bad news here. Bad news. Ok, então a gente tem notícias ruins aqui. The bad Más news is notícias. that maybe you won't get the Italian sports car. A má notícia é que talvez você não consiga aquele carro italiano. I'm sorry. Desculpa. Maybe you won't get the fabulous house. Talvez se aquela casa maravilhosa. Because Jesus wasn't about those things. Jesus não estava falando dessas coisas. I mean, can you see Jesus in a chariot? And he's riding around and he's in this fabulous house. That's not how Jesus lived. Yeah. Um minuto. Jesus não estava falando de você ter uma casa maravilhosa, porque esse não era o objetivo de Jesus. What's important to Jesus are the people around you. Para Jesus, o que é importante são as pessoas que estão ao seu redor. The people in your neighborhood and in your country. As pessoas que estão na sua vizinhança e no seu país. And people around the world who don't know that he Aquelas exists. pessoas que estão no mundo e que você nem sabe que existem. Okay, so what is the master's business in your life? Então tá, qual que é o seu motivo principal, o seu principal foco na sua vida? That's what you need to be praying about. É isso que você precisa orar a respeito. Because God answers prayer in Jesus' name with unlimited power. Porque Deus responde orações no nome de Jesus com poder infinito.
Maybe you've never ever prayed anything in Jesus' name, really. Talvez você nunca tenha orado no nome de Jesus assim, de verdade. In John chapter 16, that's what he says to the disciples. Em João capítulo 16, é isso que ele diz para os seus discípulos. He says, I tell you the truth. Ele diz, eu estou dizendo a verdade. My Father will give you whatever you ask in my name. Meu Pai vai dar a vocês tudo o que vocês pedirem no meu nome. Until now, you've not asked for anything in Até my agora name. você não pediu nada em meu nome. Ask and you will receive, Peça e você vai receber. and your joy will be complete. E a sua alegria será completa. Okay, so Jesus also teaches us to be persistent in prayer. Então Jesus também nos ensina a ser persistentes na oração. He tells two stories in the New Testament to tell us that we should always pray and never give up. Ele nos conta duas histórias do Novo Testamento para nos dizer, continuem sempre orando e nunca desista. Okay, so one of the stories is like this. Uma das histórias é assim. It's late at night and you're in bed. É tarde da noite e você está deitado na sua cama. You're asleep. Você está dormindo. It's the middle of the night. Está no meio da noite. All of a sudden, De repente, there's somebody knocking at the door. tem alguém batendo na porta. You know it's got to be Robert. Você sabe que vai ser um problema. Nobody's coming in the middle of the night. Ninguém vem no meio da You noite. jump out of bed, you run to the door. Você pula da sua cama e corre para a porta. You're listening, Você está ouvindo and you hear the voice of your crazy next door neighbor. e você ouve a voz do seu vizinho maluco. He wants to borrow some bread. Ele quer pedir emprestado uns pães. And you say to your wife, shh, be quiet. Maybe he'll go away. E você diz para sua esposa, "Shh, fica quieta, talvez ele vá embora." He won't go away. Ele não vai embora. He just keeps knocking. Ele só fica lá And batendo. you can't stand it anymore. You have to answer the door. Você não aguenta aquilo mais, você tem que atender a porta. And then Jesus says, E então Jesus diz, you be the crazy neighbor. você é o vizinho maluco. That's how I want you to pray. É assim que você tem que aprender a orar. I want you to pray day and night, the same thing over and over again. Você tem que orar de dia e de noite, a mesma coisa, sempre, sempre, sempre. Because Jesus says in Luke chapter 11, Porque Jesus disse em Lucas, no capítulo 11, he says, so I say to you, ele disse, então eu estou enviando vocês. ask and it will be given to you. Luke 11, 9 through 10. Lucas 11, de 9 a 10. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Seek and you will find. Busquem e encontrarão. Knock and the door will be open to you. Batam e a porta lhes será aberta. For everyone who asks receives, Porque todo o que pede recebe, and he who seeks finds, e o que busca encontra, and to him who knocks the door will be open. e aquele que bate a porta será aberta. Because God answers persistent prayer. Porque Deus responde a orações persistentes. Okay, so the question that I always have is why is it that I have to knock on the door of heaven all hours of the night? I would like to just ask one time. Então a pergunta agora é, por que eu preciso ficar lá batendo na porta o tempo inteiro e não posso simplesmente pedir por uma vez? Okay, but think about what would happen. Ok, vamos pensar sobre o que aconteceu. What if one person in the church asked God one time to bless the church? Imagine que uma pessoa na igreja peça uma bênção uma vez lá na igreja. And God poured out power and blessings on the church. E Deus derrama o seu poder e abençoa a igreja. And the number of people coming doubled. E aí o número das pessoas duplica. The offering tripled. E as ofertas triplicam. What would the people say? O que as pessoas vão dizer? They would say, we have a great church. Nós vamos dizer, nós temos uma igreja ótima. We have a great pastor. Nós temos um pastor fantástico. And the pride would destroy us. E o orgulho vai nos destruir. And Jesus is more compassionate than that. E Jesus está nos trabalhando nisso. And so he asks that the whole church pray over and over again. Então Jesus pede para que toda a igreja ore e ore de novo. When we pray the same thing over and over again, Quando nós oramos a mesma coisa cada vez mais, and then God blesses us.
E aí Deus nos abençoa. Everyone says, praise God. Todo mundo diz, louvem ao Senhor. And it grows our faith. E aquilo cresce a nossa fé, faz a nossa fé crescer. And that's why God answers persistent prayer. E é por isso que Deus responde a orações persistentes. Okay, but Jesus also teaches us to pray unified group prayers. Jesus também nos ensina a orar em grupos unificados, unidos. Let's take a look at Matthew chapter 18, verses 19 and 20. Vamos dar uma olhada em Mateus, no capítulo 18, nos versos 19 a 20. Matthew 18, Mateus 18, 19 through 20. 19 a 20. Okay, it says, again I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, it will be done for you by my Father in heaven. em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. For where 2 or 3 come together in my name, Pois se unirem 2 ou 3 em meu nome, there I am with them. ali eu estou no meio deles. Okay, so this word that he uses for agree, Então ele usa esta palavra para falar sobre concordância. I don't know what it is in Portuguese, but in the Greek, it's a symphony. Eu não sei a palavra em português, mas em grego a palavra é sinfonia. It's used in another place like music at a party. É como você ter música numa festa. So you think about the worship we were just having, and we're all praying and singing and dancing. Você pode pensar sobre o louvor que nós acabamos de ter. Eles estavam todos tocando e cantando e dançando. When the people of God are together in a group praying in unity, Quando o povo de Deus está reunido como um grupo e ele está orando em unidade, it's like beautiful music to God. é como uma música linda para o Senhor. And when we have division and fighting among us, E quando nós temos divisão e brigas entre nós, that's like a horrible noise, é como um barulho terrível and it hinders our prayers. e atrapalha as nossas orações. So Jesus challenges us to gather together and pray in unity. Jesus está nos ensinando aqui para nós nos reunirmos e orarmos juntos em unidade. Because God answers unified group prayer with unlimited power. Porque Deus responde a orações feitas em grupos unificados com poder ilimitado. Okay, so back in 2008, Em 2008, it was a time of great economic problems in the United States. nós começamos a ter muitos problemas econômicos nos Estados Unidos. And I was the president of the organization. E eu era o presidente da missão. So I got the email of the financial progress report of our organization. E eu recebi o e-mail da nossa contabilidade. And I looked at that and I said, well, I don't know much about finances, E eu olhei e falei, eu não sei muito sobre finanças. but this looks bad. Mas isso parece bem ruim. First of all the numbers were lower than zero, negative. Primeiro que os números estavam sempre abaixo de 0. Eram todos negativos. I may not know much, but that's bad. Eu não sei muito, mas eu sei que isso é ruim. And it was all going down. E ele estava sempre indo para baixo. We were just sliding downhill into bankruptcy. A gente estava indo de cara com a bancarrota. Íamos falir. But we had already decided that our strategy was going to be prayer. Mas nós já tínhamos decidido que a nossa estratégia ia ser a oração. So I wrote an email and I sent it to all the missionaries and everyone in the organization. Então eu escrevi um e-mail e mandei para todos os nossos missionários da agência. And it just said, please pray that God would bless our finances. E eu disse, por favor, orem para que Deus abençoe a nossa vida financeira. This was in the month of July. Isso foi no mês de julho. And the rest of the year literally just went straight up. E o resto do ano foi literalmente lá no topo. Okay, so if a financial advisor would come and look, and it's going down, and then it gets to July, and then it goes like this. Então, se qualquer conselheiro ou pessoa que trabalha com finanças visse esse gráfico e ele olhasse porque até julho ele estava indo para baixo e de repente ele fez assim,
he's going to point at July. Ele ia apontar para julho. He's going to say, Mr. President, what did you do right there? Ele ia dizer, senhor presidente, o que foi que o senhor fez aqui? Whatever that is, you'd better do that a lot. Seja lá o que você fez, é bom você fazer e muito. Our income over this bad economic period As nossas entradas durante todo esse ano, que era bem ruim para a economia, the amount of money coming in doubled over 7 years. o tanto de dinheiro que entrou, ele dobrou nos últimos 7 anos. We have people who look at our financial records to make sure that everything is right. Nós temos pessoas que olham os nossos dados contábeis para ver se está tudo certo. And this accountant, he asked me, hey, could you explain to me the business model that overcame this great economic recession? E esse contabilista me perguntou, dá para você me explicar qual foi o modelo de negócio que vocês usaram para fazer essa mudança tão radical? He says, all the other missions that I'm looking at, they're down. Todas as outras missões que eu tenho olhado, elas estão caindo. And your income is doubling. E as suas entradas só estão crescendo. So I said to him, Então eu falei para ele, we made our strategy praying the kinds of prayers that Jesus promised to answer with unlimited power. é que nós colocamos como a nossa estratégia a oração daquele tipo que Jesus nos ensinou para fazer, para termos poder ilimitado. The accountant never looked at me the same after that. O contabilista nunca mais olhou para mim do mesmo jeito. Ou o contador, né? O contador. And it was the same with our personnel, the number of missionaries. Eu fiz a mesma coisa aconteceu com o nosso número de missionários. I mean, it's hard when you're trying to run a mission. You can't run a mission without missionaries. É muito difícil quando você está dirigindo uma agência missionária sem missionários. And the places we're sending missionaries are really hard. E os lugares para onde nós estamos mandando os missionários são bem difíceis. And this generation of people that we're trying to recruit, they're used to the internet and TV and comfort. E essa geração que nós estamos tentando recrutar, elas têm internet, conforto e televisão. So we would go to them and say, hey, how would you like to live in a tropical malarial zone? E a gente fala assim para eles, ei, o que você acha de morar num lugar assim cheio de malária? Just teeming with Islamic extremists. Just teeming, lots of extremists, Islamic O que extremists. você acha assim de um monte de muçulmanos extremistas? And we'll let you raise all your money. E eu vou deixar você assim levantar todo o seu suporte financeiro. It's not a very easy thing to say yes to. Não é uma coisa muito fácil de dizer, né? And so we prayed. Então nós oramos. And in just 5 years, the number of missionaries doubled. E em apenas 5 anos, o número de missionários dobrou. Amen. Amém. Praise God. Louve o Senhor. If God can do that, Se Deus pode fazer isto, what is too hard for God? o que é difícil para o Senhor? Is there anything God cannot do? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Is there anything God cannot do for you? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer por você? So here's what I suggest. Então tá aqui o que eu sugiro. First of all, you need to spend some time asking God what it is that He wants you to do. A primeira coisa é que você precisa perguntar a Deus o que Ele quer que você faça. And asking God, what is it He wants your church to do? E perguntar a Deus o que Ele quer que a igreja faça. And you listen for the guidance of God. E você ouça, e você ouve as direções de Deus. And it's going to sound impossible. E pode soar que seja impossível. It might sound scary. Pode parecer que é assustador. That's one way to know you're talking to God, when He scares you. É assim que você sabe quando você está falando com Deus. Ele pode te assustar. So then you're going to want to make a strategic prayer request list. Então eu queria fazer uma lista de orações estratégicas. This is my prayer request list. Essa é a minha lista de orações estratégicas. The way you make your list, A maneira como você faz a sua lista, you ask yourself the question, você pergunta a si mesmo: what are all the impossible things that have to happen for me to do what God wants me to do? o que são as coisas impossíveis que precisam acontecer para que eu possa cumprir o que Deus quer que eu faça? And you make a list of every impossible thing. E aí você faz uma lista de todas essas coisas impossíveis. If you're a pastor and God puts it on your heart to plant a church in another city,
Se você é um pastor e Deus coloca no seu coração o desejo de plantar uma igreja em outra cidade, you make a list. você faz uma lista. We need leaders for the other church. Nós precisamos de líderes para outra igreja. We need money for a building. Nós precisamos de dinheiro para o templo. And you write specific prayer requests down. E você escreve os seus pedidos de orações especificamente. I'm not talking about God bless the missionaries. Eu não estou falando de Deus abençoe os missionários. I'm talking about God, we need $100,000 by the next year. Eu estou dizendo algo como, Deus, nós precisamos de $100 mil até o ano que vem. God, we need 3 church leaders to pastor this other church. Senhor, levante 3 novos líderes para poder pastorear esta igreja. Please provide them by this next year. Senhor, por favor, providencie essas coisas até o ano que vem. A lot of times our prayer requests aren't specific enough for us to know if God answered them. Às vezes as nossas orações não são específicas o suficiente para a gente saber que Deus respondeu. But Jesus talked about praying and saying to a mountain, go cast yourself into the ocean. Mas Jesus está falando de uma oração que você diz para a montanha: montanha, sai daqui e lance-se no mar. That's very specific. Isso é muito específico. You can see it when it happens. Você pode ver quando isso acontece. Nobody has to ask, did God answer this prayer? Ninguém precisa perguntar, Deus iria responder essa oração? You can see the splash. Você pode ouvir e ver o splash dela na água. The mountain's gone. A montanha já sumiu ali no meio da água. So write specific prayer requests. Então escreva pedidos específicos de oração. And then gather the church regularly to pray over and over again these same things. E depois reúna a sua igreja constantemente para orarem e orarem sobre aqueles pedidos. And then when you pray, E quando você orar, expect God to give you ideas. espere que Deus vá te dar ideias. Pray with a pen. Ore com uma caneta. And with your list, turn the list over. E pega a sua lista e você vira ela ao contrário. And while you're praying, when you get ideas, E enquanto você estiver orando, Deus vai te dando ideias. you write those down. E aí você anota. Those are your orders from God. Essas são as palavras do Senhor. And you'll find that if you make your to-do list like that, E se você fizer a sua lista do que fazer, como essa aqui, it won't be like other to-do lists. These are to-do lists that God will help you do. não vai ser uma lista do que fazer difícil. Vai ser uma lista fácil, porque Deus vai te mostrar como fazer. Okay, so in my experience, this sounds really simple, but God answers these prayers. Na minha experiência, pode parecer que isso é muito simples, muito fácil, mas Deus realmente responde essas orações. God is not God of Americans Deus não é o Deus dos americanos, or Brazilians or Africans. ou dos brasileiros, ou dos africanos. He's the same God for everyone. Ele é o mesmo Deus para todo mundo. It doesn't matter who you are. Não interessa onde você está. If you pray these kinds of prayers, God will answer with infinite Se power. você orar esse tipo de oração, Deus vai responder com poder infinito. One day I was at the international at a conference, Um dia eu estava na internet, numa conferência, and I was leading a conference on prayer. e eu estava dirigindo a conferência em oração. And I got there early, E eu cheguei lá cedo, and I sat down on the front row, and I said, I better pray. e eu sentei logo assim na primeira fila, e eu falei, é melhor eu orar. Because may God protect me from leading a conference on prayer and not praying. Deus me proíba, né? Deus me livre de estar falando sobre oração e não orar. So I took out my strategic prayer request list, Então eu levei a minha lista de orações estratégicas comigo. and I was praying through each thing on the list. E eu estava lá orando por cada coisa naquela lista. And I got to the part where I was praying about the finances of the mission, E eu cheguei na parte que eu estava orando sobre as finanças da missão. and my phone rang. E o meu telefone tocou. I answered the phone, Eu atendi o telefone. and it was one of our donors. E era um dos nossos doadores. And he said, Greg, I've been praying about this, Greg, eu estava orando sobre isso. and I'm going to give Pioneer Bible Translators $60,000. E eu vou te dar $60 mil para a missão. I said, thank you. Eu disse obrigada. I hung up, Eu desliguei o telefone. and I looked at my prayer request list, Eu olhei para minha lista de pedidos. and I said, this is a good strategy. Eu disse, essa é uma boa estratégia.
Amen. Amém? Another time, we were trying to build a building in Papua New Guinea. Uma outra vez nós estávamos tentando levantar um templo lá em Papua Nova Guiné. And the missionaries there had all prayed and listened to God. E todos os missionários lá estavam orando e ouvindo a Deus. And they decided that God wanted them to build a building. E eles decidiram que Deus estava querendo que eles construíssem aquele templo. So they went out and signed a contract Então eles foram lá e assinaram um contrato that obligated us to give a bunch of money. que nos obrigava a dar uma certa quantia de dinheiro. And then they let me know that they needed money. E aí depois disso eles me avisaram que eu precisava dar esse dinheiro. So I was a little worried. Então eu estava assim meio preocupado, né? I told everybody, hey, let's pray and see what comes in on Monday. Aí eu disse, gente, vamos orar e vamos ver o que acontece até segunda. Normally, nothing comes in on Monday. Normalmente nada entra na segunda-feira, But we prayed, mas nós oramos. and then on Monday morning, we got together to pray again. E na segunda-feira de manhã nós nos reunimos para poder orar novamente. And I went to check on the slot where my mail comes. E aí eu fui checar alguns e-mails que tinham chegado. And there was a letter from a man that we did not know with a big check for a lot of money in it. E aí no correio, quando eu fui checar o correio físico mesmo, eu vi que tinha uma carta colocada lá com uma grande quantia de dinheiro. I became suspicious that maybe God wrote this check himself. Eu fiquei assim desconfiado de se não foi Deus mesmo que escreveu aquele cheque. God answers prayer. Deus responde orações. And I've learned in Africa, God answers prayer. It doesn't matter who you are. Eu aprendi isso com os africanos. Deus responde às orações, não interessa quem você é. Okay, in the village where we lived, we had solar panels. Solar panels. A gente, na vila onde a gente morava, nós temos vários painéis solares. And one year we went back to the United States. E neste ano a gente tinha voltado para os Estados Unidos. And while we were gone, a band of thieves began stealing everyone's solar panels. E enquanto a gente estava fora, um monte de ladrões do local começaram a roubar esses painéis solares. They stole the solar panels on the hospital. Eles roubaram os painéis solares do hospital. Stole the solar panels on the governor's house. Eles roubaram os painéis solares da casa do governador. They stole the solar panels on the police headquarters. Eles roubaram os painéis solares da sede da polícia. And finally, they got all the way out to my house in the bush and they stole my solar panels. E então eles foram andando até chegar lá na minha casa e roubaram meu painel solar. The church was furious. A igreja estava furiosa. They said, no way are these people getting Jesus' solar panels. De jeito nenhum, eles disseram, de jeito nenhum esses homens vão roubar os painéis solares de Jesus. So they began to have meetings, fasting and praying that God would help them catch the thieves. Então eles começaram a se reunir e a jejuar e orar para que Deus ajudasse a pegar aqueles ladrões. Now let's be realistic. Mas vamos ser realistas. There is no human way that you can catch thieves by fasting and praying. Não tem jeito de forma humana de pegar um bandido orando e jejuando. It cannot happen. Isso não dá para acontecer. It's not possible to fast and pray and catch thieves. Não é possível que orar e jejuar pega ladrão. But one night, the church was having a special catch the thieves fasting and prayer session. Mas uma noite, a igreja estava lá orando e jejuando e orando para pegar os bandidos. And they walked out of the church and they were having a big argument and discussion in front of the church, like Christians always do. Eles estavam assim do lado de fora da igreja e reunidos e tendo uma discussão lá e falando sobre a oração e a igreja, como eles sempre fazem. And in the dark, a man walked by on the road. E no escuro, um homem passou ali na rua. And one of the church leaders said, "There he is right there." Um dos homens da igreja disse, aquele ali é o ladrão. And the other said, "You're crazy. You're just saying that because we were just praying." E os outros disseram, você tá maluco, você está dizendo isso só porque a gente estava ali orando. He said, "That's the guy. Let's go talk to him." Ele disse, não, aquele é o cara, vamos lá conversar com ele. And they went and they talked to him. E eles foram lá e conversaram com o rapaz. And before long, they found on him pliers and wires. E aí, quando eles menos esperavam, encontraram com o rapaz alicates, fios. And they took him to the chief of the village. E eles levaram ele para o chefe da vila. And he confessed that he was a thief
E ele confessou que ele era um dos ladrões. They tied him up and they took him to the police in town. Eles amarraram aquele homem e levaram ele para o chefe de polícia. And they learned from this guy that all of the solar panels were going to another city a long ways off. E ele contou para a polícia que todos aqueles painéis solares que eles roubaram estavam indo para outra cidade para ser revendido. So this little church in this little village took a policeman with them to this other city. Então, essa pequena igreja e dessa pequena vila levaram a polícia lá para aquela outra cidade para poder pegar o ladrão. They said it wasn't even hard. They just drove around town and they found stolen solar panels everywhere. Ele disse que nem foi muito difícil. Quando chegaram na outra cidade, eles podiam ver os painéis solares espalhados em todos os lugares. I had 8 solar panels stolen. Eu tive 8 painéis solares roubados. And I got 8 solar panels back. Eu tive 8 painéis solares devolvidos. And some of them were really mine. E alguns deles realmente eram os meus. Some of them not. Alguns deles não. Tinham vindo de outro lugar. So God answers unified, persistent prayer in Jesus' name. Então, Deus responde orações que são feitas por grupos unificados com poder ilimitado. And one of the pastors in town stood up Um dos pastores naquela cidade se levantou in front of all the Muslims in the whole town. em frente de todos os muçulmanos naquela cidade. And he testified to all the Muslims. E ele testificou a todos aqueles muçulmanos. He said, all of the solar panels in our whole region were stolen. E ele disse: todos os painéis solares da nossa região foram roubados. And only the people praying in Jesus' name received their solar panels back. E apenas as pessoas que oraram em nome de Jesus é que receberam seus painéis solares de volta. All the Muslims in town learned that God answers unified group prayer in Jesus' name. E naquele dia todos os muçulmanos entenderam e aprenderam que Jesus responde orações unificadas de grupos que se reúnem para orar em nome de Jesus. Amen. These same believers have now started fasting and praying for God to make churches multiply in their towns. Aí agora esse mesmo grupo que orou e jejuou para que os bandidos fossem pegos, começaram a orar e jejuar para que a igreja se multiplicasse nas outras cidades. They only had one church, Eles apenas tinham uma igreja. and now they're planting churches in 20 of the villages. E agora eles estão plantando igrejas em 20 daquelas vilas. When they started praying, they almost had nothing for their tithe. Quando eles começaram a orar, eles não tinham praticamente nada no que pudessem se espelhar. And then the people began to bring more and more rice. Eles não tinham arroz naquela região e as pessoas começaram a trazer mais e mais arroz. And they would put the rice at the front of the church as their tithe. E eles colocaram todo aquele arroz na frente da igreja. And as they kept praying that God would give them the power to send out missionaries, E eles começaram a orar para que Deus lhes desse poder para enviar aqueles missionários. there was more and more and more rice at the front of the church. E cada vez mais tinha mais e mais arroz na frente da igreja. It got to where when I was down sitting on the front row of the church, my feet were covered in rice. E eu estava sentada na frente da igreja e meu pé estava coberto por arroz. And after a while, there wasn't enough room at the front of the church for all the rice. Não tinha gente suficiente naquela igreja para chegar com tanto arroz assim. They had to make a rule that nobody could bring their tithe to the church anymore. They had to put it in the storage room. E eles fizeram um acordo que ninguém mais ia trazer arroz ali para a igreja, eles tinham que colocar tudo isso num celeiro. Prayer is not about getting whatever we want. Oração não é sobre nós conseguirmos o que nós queremos. Prayer is the way that God releases His power in us to get what He wants. Oração é como Deus libera em nós aquilo que Ele quer. God answers persistent, unified group prayer in Jesus' name. Deus responde orações persistentes de grupos unificados em nome de Jesus. I wish I could find a way to make this sound like a new idea. Eu queria achar um jeito de fazer com que isso parecesse uma ideia nova. I wish I could find a way to inspire every church to make prayer, to become a house of prayer. Eu queria achar um jeito de incentivar ou de influenciar para que cada igreja pudesse se tornar uma casa de oração. I only know one way. Eu só sei um jeito. I challenge you to try it. Eu te desafio a tentar.
I challenge you to think and ask God to show you what it is He wants you to do. Eu te desafio a pedir a Deus para que Ele te mostre o que Ele quer que você faça. When your church is multiplying disciples and starting new churches, Quando a sua igreja está multiplicando discípulos e aumentando as igrejas, and when you see you don't have anything to give, e quando você vê que você não tem nada para dar, ask God to give you something to give. peça a Deus para te dar algo para você poder dar. And then when He gives you something, E aí quando Ele te der algo, you need to give it. você precisa dar. God answers prayer. Deus responde orações. My brothers and sisters, let's close in prayer. Meus irmãos e irmãs, vamos fechar os nossos olhos em oração. Pray with me. Vamos orar juntos. Lord, I pray a blessing on these men and women. Senhor, eu oro por esses homens e mulheres. I thank you so much for the passion that they have. Eu te agradeço pela paixão que eles têm. I thank you so much for the worship. Eu te agradeço tanto pelo louvor desta manhã. And Lord, I pray that you would remind them all the words we've heard today about discipleship and yes, the previous whole conference about discipleship. E eu oro, Senhor, para que o Senhor traga à mente deles e não os deixe esquecer tudo que nós aprendemos durante essa conferência sobre discipulado. Lord, help us to think each one about which person, which people in our lives we're going to disciple. Senhor, nos ajude a pensar que cada uma das pessoas na nossa vida podem se tornar um discípulo. Lord, show us the people in our neighborhood that you want us to start discipling. Senhor, nos mostre a pessoa na nossa vizinhança que o Senhor quer que nós comecemos a fazer dele um discípulo. Give us the courage. Nos dê coragem, Give us the power. nos dê poder. And Lord, give us the power to bless the church. Give us the power, Lord, to have churches that multiply. Dê-nos poder, ó Deus, para abençoar a igreja e para levar a igreja a se multiplicar. Make us the kind of people who pray. Faça de nós o tipo de pessoas que oram. Lord, pour out the full measure of your Holy Spirit on our churches, Senhor, aumenta a medida do Espírito Santo no meio da nossa igreja, that we would learn to pray para que nós possamos aprender a orar. and we would receive the power to send out missionaries, E que nós recebamos poder para enviar missionários, the power to multiply your church. poder para multiplicar as igrejas. And Lord, I pray this blessing on these men and women in the mighty name of Jesus Christ. E eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esses homens e mulheres no poderoso nome de Jesus. Amen. Amém.